Vamos lá então, gente. Hoje nossa aula é a Europa dividida. É o quarto capítulo do assunto de Geografia do livro Sage. Europa entre guerras. Século XX, a rivalidade imperialista, desejo de expansão territorial, disputa por colônias e competição econômica desenharam dois grandes conflitos bem conhecidos mundialmente. Primeiramente, a Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918. Nesta estavam em destaque a Tríplice Entente, bloco militar entre Inglaterra, França e Império Russo, do outro Tríplice Aliança, bloco Alemanha, Império Austro-Húngaro, Império Otomano e Itália. A Tríplice Entente saiu vitoriosa. Esses conflitos nada mais foram que brigas territoriais, disputas de poder, totalmente geopolítica. Podemos ver que a geografia está em destaque aí, porque quanto maior sua integração territorial, maior você vai ter desenvolvimento econômico, maior você vai ter exploração de riquezas naturais, que favorece ainda mais sua expansão dentro do capitalismo moderno. O que de fato gerou como consequência bastante isso foi a morte de várias pessoas, digamos que um genocídio que aconteceu em função da ganância existente entre superpotências militares. A Segunda Grande Guerra, 1939 e 1945, já tinha um outro contexto formado por ideais, formado primeiramente pelo eixo Alemanha, Itália e Japão, e no outro os países aliados, conhecidos como Aliança Militar entre Reino Unido, União Soviética, normalmente Estados Unidos da América. A vitória coube aos aliados. Nessa guerra, o que teve em destaque primeiramente foi a ideia passada pelo presidente Adolfo Hitler, presidente de um partido dentro da Alemanha que vinha com uma segregação, uma discriminação com o povo judeu e por uma integração de uma única raça, segundo ele, que os judeus atrapalhavam sua economia, eram mais desenvolvidos e tinham uma ganância de dominância, acabaram que propor brigas porque, segundo eles, isso impediu o seu desenvolvimento econômico e é um próprio atraso na população. Dentro disso, nós vamos dar destaque para o nazismo, que foi a perseguição aos judeus, a explosão das bombas atômicas nas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, que foram consequências dramáticas, digamos assim, dramáticas é até um termo um pouco distante, vamos colocar drásticas, porque a população de fato pagou por isso e principalmente os judeus nos campos de concentração foram perseguidos, foram trancados, escravizados e mortos das piores formas possíveis, tanto por testes com armas químicas quanto nos campos de fuzilamento. E o Japão, além dos conflitos de destruição, teve aquela bomba nuclear que foi lançada em Hiroshima e Nagasaki, com uma grande destruição, que matou várias pessoas e deixou várias outras com sequelas até hoje percebíveis dentro do país. Essas imagens retratam bem a Primeira Grande Guerra. Na Segunda Grande Guerra, o Adolfo Hitler com o braço levantado, que era o símbolo do nazismo, justamente com esse símbolo na manga da camisa dele, era destaque para o nazismo. O campo de concentração, onde os judeus eram armazenados com essas roupas, colocados nesses campos cercados com arame, farpados, eletrocutados, obrigados a trabalhar de forma escrava e submetidos a condições totalmente desumanas, não propícias à população. Tudo isso pela ganância de uma ideologia é, é, fascista adquirida pelo então presidente da Alemanha, Adolfo Hitler. Bem no finalzinho nós temos a bomba de Nagasaki e Hiroshima, que foi a bomba atômica que destruiu tudo. Esse resquício do prédio, bem na terceira imagem, aqui no cantinho junto com o símbolo de um portal, eles são presentes até hoje, ainda são encontrados em Hiroshima e Nagasaki, e são patrimônios históricos que retratam o que aconteceu, permaneceram preservados e fazem parte da história dos conflitos existentes da Segunda Guerra Mundial, onde o Japão se fez presente. Há quem diga que, de fato, os Estados Unidos da América foi covarde, porque praticamente já estava ganhando a guerra, mas queria mostrar para o mundo a sua potência de potencial bélico. E queria mostrar que eles tinham um potencial de destruição em massa justamente para amedrontar e dar aquele sinônimo de poder do Império comandando tudo novamente. Dentro disso ocorre a divisão europeia na Guerra Fria, que foi justamente os países capitalistas e socialistas. Com o fim da Grande Guerra,
Estados Unidos e União Soviética disputaram influência sobre o globo terrestre. Principalmente, tinha um grande potencial bélico. Esse potencial bélico nada mais é que armamentício, armas potentes para uma guerra em grande quantidade. Foi um período de grandes tensões, onde por grande parte do século XX a organização geopolítica do espaço mundial era ditada por esses dois sistemas, essas duas ideologias. Ambos eram de sistema político e econômico, de geopolítica mesmo, querendo dominar com seus ideais. Enquanto um vinha com a ideia de capitalismo, que era como mostra a charge aqui ao lado, propriedade privada, terras, minas, fábricas, bancos e empresas em geral, pertence à burguesia, o proletariado trabalha para a burguesia, o objetivo da economia são os lucros da burguesia, a economia é baseada no mercado. O outro vinha com a ideia de propriedade coletiva, o povo trabalhador passa a ser dono de tudo, socialização, o proletariado trabalha para a sociedade, o objetivo da economia é bem-estar da coletividade e a economia planificada para a sociedade. Enquanto um tinha os ideais de consumo e produção e venda para desenvolvimento econômico, que de um lado deixava o lucro na mão de uma pequena porção, os donos dos meios de produção, o outro vinha na ideia de trabalhar em prol de toda a comunidade, de toda a população, para que ninguém sofresse com as mazelas urbanas. Dá um grande destaque para isso Karl Marx e Engels, que justamente escreveram muito uma crítica, como o próprio livro Capital, que fala sobre essas duas ideias. Mas, levando num contexto mais crítico e aprofundado, a gente sabe que são duas ideologias que ao mesmo tempo almejavam, digamos que um poder, tendo destaque no cenário econômico mundial com ideias totalmente diferenciadas. A divisão europeia na Guerra Fria, ela ficou dessa seguinte forma. O bloco 1 capitalista, o bloco 2 socialista. Eu vou trazer o bloco 2 para começar com a discussão. No bloco 2 foi adotado por grande parte do leste europeu, Polônia, Tchecoslováquia, Hungria, Iugoslávia, Albânia, Bulgária, Romênia e em parte da Alemanha, que ficou conhecida como a Alemanha Oriental. No bloco 1, estreitou as relações com países da Europa Ocidental, visando combater qualquer ação que viesse desestabilizar a porção capitalista do continente. Essa bipolaridade ficou conhecida no mundo todo, mas teve países que ficaram neutros, que não se submeteram, mas por ser duas grandes potências que queriam chegar a um cenário econômico mundial em destaque, claro, quem pudesse desenvolver tecnologia, armamento ou acessórios mais sofisticados dentro do mercado seria o novo dono e a nova potência econômica mundial. A Guerra Fria, ela não foi um confronto direto, como mostra aqui na última parte do texto. Ela é uma questão de ideologias, de ideias, de supremacia e desenvolvimento. Nisso, vocês vão ver que, por exemplo, a própria corrida espacial, armamentista e a nuclear, elas foram briga entre essas duas potências. Cada um queria o quanto antes desenvolver espaçonaves para chegar ao espaço, porque se você tem domínio sobre o espaço aéreo, você tem localização de todos os lugares e domínio de poder central, além de armamentos, né? Grandes armas de destruição para venda e a própria autonomia da sua nação. Então, eram disputas que, embora as ideias divergiam, mas praticamente o interesse de poder ele era único, ele era a maior base de ideia, e nisso a Europa ficou totalmente dividida. Tanto é que na Alemanha foi criado o Muro de Berlim, bem na capital, em Berlim. E detalhe, Berlim estava dentro da Alemanha Oriental, mas dentro da Alemanha Oriental, a própria capital do país ficou dividida, de um lado ocidental capitalista, de outro oriental socialista, que em 1991 foi derrubado graças a um acordo e a população passou a viver reorganizada novamente. Essa cortina de ferro denominada era essa divisão existente. Ó. Pode observar, essa linha imaginária em vermelho que ela é traçada, conhecida como isolinha, trata de do lado direito o lado soviético, que são a parte oriental, do lado esquerdo a parte ocidental, que são os países capitalistas, com interesse de mercado e produção. E nisso, as relações comerciais elas sofriam tensões, eles não ficavam de acordo um com o outro. Por exemplo, o lado socialista só negociava com ele mesmo, o lado capitalista somente com ele. Mas
Sabemos que economicamente quem teve destaque foi o lado capitalista, onde cresceu com base nas suas produções, nas suas inovações, com a venda e comércio, desenvolveu, o que também nos gera a se dizer que resolveu os problemas, porque embora países ricos tenham um contraste social porque a pobreza acompanha bem de lado. E do lado socialista ficou um pouco travado no passado, não conseguiu desenvolver tanto, e mais anos à frente acabou que se fragmentando, dividindo novamente, e hoje tem alguns países que se separaram e a Rússia ganha sua caracterização. Finalizando o conteúdo, foi bem breve mesmo, foi sucinto, justamente para não ficar muito tempo, mas o texto ele é bem extenso, então eu tentei resolver o máximo possível para vocês terem um direcionamento. Para fazer essas atividades aqui, ó, na página 67 e 68, vocês façam para o dia 3 do 4 do mês de abril, 69, 70 e 71 para o dia 6, e conto com as dúvidas de vocês pela plataforma de atendimento. Então, aguardo a todos.